na mesa é algo especial. Sim, não são os artigos de jornal ou os estudos académicos a que estamos habituados, pois não? De todo. O que recebemos foram as notas de uma aluna de violão online. E o material é todo sobre uma figura que, para muitos, pode ser uma completa desconhecida. Emília Giuliani Guglielmi. Uma compositora e violinista do século XIX. Exato. Temos um pequeno texto biográfico, alguns links para o YouTube e, o que é mais fascinante, as reflexões muito pessoais desta estudante. Gosto disso. A nossa missão hoje é, então, usar estas pistas para montar o quebra-cabeças de uma artista que a história tentou apagar e perceber porque é que, de repente, ela parece estar a ter uma nova vida. E o que é fascinante nesse quebra-cabeças é o paradoxo. Estamos a falar de uma artista do século XIX, cuja vida é cheia de lacunas, de mistérios. Certo. E isto acontece precisamente porque as estruturas da época não valorizavam, quer dizer, não registavam a arte feita por mulheres. E, no entanto, onde é que a encontramos a ser redescoberta com mais força? Onde? Nos espaços mais modernos que existem. YouTube, as redes sociais. É uma história de apagamento histórico que está a ser reescrita com ferramentas digitais. Gosto dessa ideia. Portanto, hoje vamos explorar a biografia fragmentada dela, mergulhar na intensidade da música e, por fim, conectar os pontos até estes jovens músicos que a mantêm viva. Um vídeo de cada vez. Perfeito. Então, vamos começar pela peça talvez mais óbvia e, ao mesmo tempo, a mais complicada. A família. Ela nasceu em Viena em 1813 e o apelido Giuliani não era um qualquer. Era filha de Mauro Giuliani. Um dos maiores nomes do violão clássico de todos os tempos. Uma lenda. Precisamente. E a pergunta é, ser filha de um gigante como ele foi, uma bênção ou uma maldição para a carreira dela? Abriu-lhe portas, claro, mas será que também a condenou a viver para sempre na sombra dele? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? E a resposta é, muito provavelmente, as duas coisas. Sim. Por um lado, a bênção é inegável. Ela teve acesso a uma educação musical de elite desde o berço. As notas que recebemos mencionam que com apenas 13 anos, ela já se apresentava em duos com o pai em Nápoles. Foi extraordinário. Ela não estava a aprender numa sala de aula qualquer, estava no palco, ao lado de uma lenda a absorver a arte ao mais alto nível. Essa porta, sem o pai, muito provavelmente estaria fechada. Certo. O acesso foi um privilégio. Mas e a maldição? A sombra dele deve ter sido imensa. Exatamente. A sombra dele é provavelmente uma das razões pelas quais a história dela é tão fragmentada. Enquanto ele era vivo, ela era a filha de Giuliani. Claro. Após a morte dele, ela continuou a carreira, sim. Há registros de concertos em Viena, na década de 1840, mas teve de lutar por um espaço que, para o pai, era garantido. E é aqui que o mistério se adensa. É aqui que as coisas se perdem. Sim, as notas da aluna sublinham que grande parte da sua obra como compositora se perdeu. E o pormenor mais revelador de todos, a data da morte dela é desconhecida. Ela simplesmente desaparece dos registros. É arrepiante pensar nisso, não saber quando alguém morreu. Numa figura pública, ainda por cima. Pois é. As notas dizem que isto aumenta o ar enigmático dela. Mas quando lemos nas entrelinhas é simplesmente trágico. É trágico e, infelizmente, era a norma. O que uma das fontes chama de apagamento histórico da mulher nas artes não era uma conspiração. Era, no fundo, o funcionamento padrão da sociedade. Era assim que as coisas funcionavam. Exato. A carreira de um homem era documentada. Contratos, críticas, obituários. A de uma mulher era vista como um passatempo, um hobby, mesmo que ela fosse uma virtuosa. A história dela não é só sobre a música que ela fez, mas sobre a memória que a sociedade não se preocupou em guardar. Mas é curioso como, mesmo sendo a norma, ainda nos choca, não é? Quase 2 séculos depois. Sim, ainda temos dificuldades em aceitar que tanto talento pudesse simplesmente desaparecer. E o que sobreviveu, sobreviveu quase por milagre. Precisamente. E o que é impressionante aqui é que a obscuridade dela, no século XIX, é o que a torna tão fascinante no século XXI. A história incompleta, o enigma, transforma-na numa personagem de romance. Como diz o título de um dos vídeos. Exatamente. A falta de informação tornou-se, ironicamente, a sua maior ferramenta de marketing 200 anos depois. E, felizmente, não nos restaram apenas as lacunas. Restou-nos a música. Ok. Então, se a vida dela é um enigma, talvez a música seja a chave. O que é que as peças que sobreviveram nos contam sobre ela como artista? Contam muito. As notas da aluna mergulham nos 6 prelúdios Op. 46 e descrevem-nos como curtos, mas cheios de sensibilidade e, isto é interessante,
variações bruscas de volume e intensidade para criar efeitos dramáticos. Essa descrição é perfeita. É a alma do romantismo numa casca de nós. A música dessa era não estava interessada em equilíbrio e contenção, como no período clássico. Não. Queria explorar os extremos da emoção humana, a paixão, a melancolia, o êxtase. Quando a aluna fala em variações bruscas de volume, ela está a descrever uma música que respira, que tem picos de ansiedade e momentos de calma súbita. Então, devemos imaginar algo como um sussurro que de repente se torna um grito? É esse o tipo de drama. É exatamente essa a imagem. Pense no prelúdio número 1, por exemplo. Ele começa com arpejos delicados, quase hesitantes, e de repente explode numa passagem mais forte, mais assertiva, para depois voltar a acalmar. É uma conversa interna cheia de contradições. As notas chamam a isto virtuosismo instrumental, a serviço de uma atmosfera emocional e expressiva. Quer dizer, a técnica não existe só para exibição. As notas rápidas, os contrastes, tudo serve para contar uma história emocional sem palavras. E essa ideia de virtuosismo com propósito parece ainda mais clara noutra obra. As variações sobre um tema de Mercadante. A aluna aponta para ornamentações expressivas, arpejos, escalas rápidas. Exige muito do intérprete. Muito. Ela até destaca a interpretação de uma tal Gina Arriola, dizendo que a executa com clareza e emoção. Parece que é preciso ter um cérebro de engenheiro e um coração de poeta para tocar isto. Sem dúvida. E esta peça liga-se a outra que as notas mencionam, a Belliniana No. 4, que se baseia em temas de óperas de Vincenzo Bellini. Esta prática era muito popular na época. Era a cultura pop deles. Exatamente. Era a forma que os instrumentistas tinham de se conectar com o que estava a acontecer. As óperas de Bellini eram os grandes sucessos, as músicas que toda a gente cantarolava. Ou seja, era quase como um instrumentista de hoje fazer uma versão super complexa e virtuosística de uma canção da Taylor Swift, ou, sei lá, da Beyoncé. Pegar no que é popular e elevá-lo. É a analogia perfeita. E, tal como os grandes artistas de hoje, os melhores não se limitavam a copiar. Criavam algo novo. Ela não estava a fazer um cover, estava a dialogar com Bellini através do violão. E como é que ela fazia isso? Bem, as notas da aluna são muito perspicazes aqui. Ela descreve a melodia como evocando o lirismo das áreas, com frases cantáveis. Emília usava técnicas como ligados e arpejos para imitar a flexibilidade e a paixão da voz humana. Estava a fazer o violão cantar. Exatamente, ela estava a fazer o violão cantar como um soprano no palco. Era uma tradução de uma forma de arte para outra. E é toda essa expressividade que nos traz ao presente. Porque depois de analisarmos a biografia e a música, as fontes atiram-nos de cabeça para o século XXI. E a primeira paragem é um vídeo no YouTube. Emília Giuliani, Una vita da Romazo. Uma vida de romance. O título já entrega tudo. Um título que entende perfeitamente o apelo dela hoje em dia. Não é só a música, é a história por trás. É um mistério. Exato. E a aluna descreve o vídeo de forma muito vívida. É uma produção cuidada, quase cinematográfica. Uma mistura de narração da biografia com a música dela, usando imagens de manuscritos, pinturas da época. Cria uma atmosfera. Totalmente. A intérprete, segundo as notas, atua de forma teatral, quase como se estivesse a encarnar o espírito da própria Emília. O objetivo, como a aluna aponta, é revalorizar a obra dela. E este tipo de produção é absolutamente crucial. Não se limita a apresentar a música num vácuo, como se fosse uma peça de museu. Contextualiza, dá alma, mostra os desafios que uma mulher compositora enfrentava. Certo. O vídeo não está apenas a dizer ouçam esta música bonita. Está a dizer conheçam esta mulher incrível que criou esta música contra todas as probabilidades. Trata a vida dela como uma obra de arte em si. Isso cria uma conexão imediata. E depois desta produção tão polida, a fonte seguinte não podia ser mais diferente. É quase um choque. Ah, sim. É um vídeo curto, vertical, filmado com um telemóvel num quarto, com uma hashtag. Hashtag 100 dias de prática. 100 dias de prática. Parece trivial, mas a aluna que nos enviou isto viu algo aqui que, para mim, é o coração de toda esta história. Passamos da biografia formal e poética para o diário íntimo e digital de uma musicista do nosso tempo. O contraste é brutal e absolutamente fascinante. Completamente. O vídeo mostra o dia 75 do desafio de prática de uma jovem. Ela está a tocar um estudo da Emília Giuliani. Não há palco, não há figurino, não há narração. É só a música. É só o musicista, o seu instrumento e a música.
E as observações da aluna sobre isto são a chave. Ela chama-lhe um registro espontâneo que mostra como a música de Emília continua viva e desafiadora. Gosto dessa ideia. Viva e desafiadora. Ela até reflete sobre o que chama de romantismo pós-moderno da jovem e a resiliência que é preciso ter para se dedicar à música clássica hoje. O que me fascina aqui é como estes dois vídeos representam os dois extremos da relevância de um artista. Por um lado, temos a abordagem acadêmica, histórica, a canonização da sua figura através de um documentário bem produzido. A peça de museu? Exato. Por outro, temos a apropriação orgânica do dia a dia. A música dela não está apenas em salas de concerto, está em quartos de estudantes a fazer parte de um desafio viral que é sobre processo, vulnerabilidade e comunidade. E essa vulnerabilidade é algo que a aluna capta de forma muito poderosa na sua reflexão final. E aqui ela torna-se muito pessoal. O que ela diz? Ela escreve, e vou citar: "O arroz sempre queima na minha cozinha e meu filho acaba ficando sem passeios de fim de semana. Decidir estudar música de verdade no século XXI exige muita força." Uau, que honestidade. Essa frase sobre o arroz a queimar, isso atingiu-me em cheio. É uma imagem tão perfeita do sacrifício invisível que está por trás de qualquer paixão. Não é apenas sobre as horas de prática, é sobre o que se abdica na vida cotidiana. É realidade. E é com essa lente que ela olha para a jovem do vídeo e, por extensão, para a própria Emília. E é essa conexão que torna a análise dela tão brilhante. Ela não está apenas analisando música, está analisando a condição humana do artista através dos séculos. A especulação final dela é o remate perfeito. Sim, quando ela imagina... Ela imagina, talvez se Emília Giuliani estivesse viva, ela faria como a moça intérprete do vídeo curto do YouTube. Ela venceria os desafios históricos do feminino. Aproveitaria as facilidades atuais de registro, quem sabe? É uma imagem poderosa, não é? Emília Giuliani como uma criadora de conteúdo no Instagram ou no TikTok. Exato, a usar as ferramentas de hoje para contornar as barreiras do seu tempo. Em vez de depender de editores e críticos, maioritariamente homens, ela publicaria diretamente para o seu público. O que nos leva ao fecho do círculo. Fecha o círculo de uma forma incrível. A música dela transcende o tempo. O desafio técnico e expressivo que ela colocou nas suas composições há 200 anos é o mesmo desafio que esta jovem musicista enfrenta no seu quarto, no dia 75 do seu desafio. A tecnologia mudou, o contexto social mudou. Mas a dedicação, a luta, a beleza da música permanecem as mesmas. A aluna que escreveu estas notas conseguiu ligar o seu arroz queimado ao legado de uma compositora do século XIX através de um vídeo de 60 segundos. Isso é extraordinário. Então, depois desta exploração, o que é que este quebra-cabeças nos mostra? Partimos das notas de uma estudante e encontramos uma compositora notável, cuja vida foi marcada tanto por um talento imenso como por um apagamento histórico quase total. E vimos que a sua música não é apenas uma relíquia. É expressiva, tecnicamente exigente e está a encontrar uma nova vida de formas que ela nunca poderia ter imaginado. O que isto demonstra de forma muito clara é que a história não é algo fixo, estático, guardado em livros empoeirados. É um processo vivo e contínuo. Figuras como Emília Giuliani não são descobertas uma vez e pronto. Elas estão a ser constantemente redescobertas e reinterpretadas pela paixão de cada nova geração de músicos, de académicos e, como vimos hoje, de estudantes curiosos que usam a internet para partilhar as suas jornadas. Estas fontes são o exemplo perfeito disso. São o exemplo perfeito desse processo em tempo real. E a especulação da aluna de que a Emília Giuliani poderia ter sido uma criadora de conteúdo digital deixa-nos com uma última provocação. Ok. Que outras vozes perdidas da história, especialmente de mulheres nas artes, estão por aí à espera não de um grande historiador, mas talvez de uma pesquisa curiosa no YouTube ou do projeto de um estudante, prontas para encontrar uma nova audiência e contar a sua história num mundo que finalmente talvez esteja pronto para as ouvir.